João capítulo 8, versículo 12. Tem muitas revelações para nós aqui. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Não brinque com ele. Não brinque com a igreja. Não discuta. Entenda, quando você ouvir a voz da palavra de Deus, ainda que seja a segunda, terceira, quarta, mas eu já conheço a história, desculpe, não seja soberbo. Eu já conheço a mensagem, conhece não. A palavra de Deus, ela tem vida, a própria vida, ela é a vida. Quando nós estamos pregando, eu costumo dizer assim, o pastor prega, mas quem fala é Deus. E na mesma mensagem, na mesma pregação, Deus fala de maneira diversa. Ele entra nos corações. Nunca diga então isso. No Salmo 62, deixa eu ver aqui com você, Salmo 62, versículo 11. Olha o que diz o Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Às vezes tem que ouvir mais vezes. O quê? Que o poder pertence a Deus. Quer dizer, até que a palavra entre no coração e você entender a grandeza, deixa ele ficar falando. Deixa ele falar com você. O Paulo escreveu aos Filipenses, carta de Paulo ao povo de Filipos, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos o quê? As mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, mostrou aqui que Jesus falou a segunda vez. Vamos voltar lá em João 8, né? Falou Jesus outra vez, fica atento ao que ele está falando. Às vezes vai falar mais de 3 vezes, não sei quantas. E o que ele falou? Eu sou a luz do mundo. Irmão, não existe outra. A luz verdadeira é essa. Essa é a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina os homens. É essa a luz que os homens precisam de receber, que é a palavra de Deus. Se você olhar o Salmo 119, versículo 105, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para o meu caminho. Não existe nenhuma contradição. É que Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, pessoa humana e habitou entre nós. Que nós comemoramos agora. O que nós comemoramos? Natal, não é verdade? Natal quer dizer, Jesus se fez carne, Deus se fez homem e habitou entre nós. Jesus é Deus conosco. A palavra de Deus é a nossa luz. Então, não tem nenhuma contradição aqui onde ele diz, eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é a luz. Ele diz, quem me segue não andará em trevas. E o que é seguir a Jesus? Seguir a palavra, siga a luz. Às vezes não fica zangado comigo. A pessoa está na igreja, mas ela não está seguindo a Jesus. Por quê? É impossível você seguir a Jesus, entenda, e as trevas ao mesmo tempo. No início da criação, lá no Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 4. O que ele diz para nós? Capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amigo, veja o que está, irmãzinha, na sua vida, que não está de acordo com a luz, com a palavra de Deus, e pare de seguir aquilo, que você não vai seguir a luz e as trevas ao mesmo tempo. A coisa pode ser lucrativa. Vamos falar de uma linguagem clara. É impossível uma pessoa estar seguindo a Jesus, estar no adultério, estar na fornicação, quer dizer, praticando prostituição. É impossível a pessoa estar na igreja e estar com ódio no coração. Você deixou de seguir a Jesus. Uma pessoa me ofendeu muito, me machucou. Então, não estou andando você chegar, procurar a pessoa e beijinho no rosto. Não. Jesus, essa pessoa me feriu, me machucou, me humilhou. Mas Deus, o Senhor tem misericórdia dela. Quanto a mim, meu coração vai ficar limpo. Pronto, acabou. Já libera o perdão. Então, aquela se arrependa para ter o perdão. Mas você não pode seguir a Jesus, seguir. Ele está dizendo, quem me segue, o que ele falou? Vamos voltar lá. Não andará em trevas. É impossível seguir a Jesus e estar em trevas. É ele que está falando. O apóstolo Paulo, um versículo bem conhecido no meio evangélico, é a segunda carta aos Coríntios 6,14. Leia comigo só, ele vai colocar ali. Olha o que diz.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a justiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem, irmão. Tem que fazer a separação, porque quem segue verdadeiramente a Jesus, entenda bem, não anda em trevas. Não fique escandalizado, não fique de maneira alguma. Às vezes a pessoa está no púlpito da igreja pregando, pessoas sendo curadas, libertas, mas não está seguindo a Jesus. Porque se estivesse seguindo a Jesus, não andaria em trevas, quer dizer, não andaria com ódio no coração, não andaria com mentira na boca, de maneira alguma. Não andaria, não é impossível. Não, mas é que eu precisava de me mentir, porque senão, já sabe, não menta. Não faça isso. Ah, mas se você falar o que você quiser ficar, você vai perder. Quando quantas pessoas me manter uma coisa, não, que se eu falar a verdade, eu vou perder o meu emprego, vou perder a minha aposentadoria, vou perder o meu marido, a minha mulher. A Bíblia diz que até o que tem vai ser tirado, irmão. Então, quem segue a Jesus, quem quer vitória mesmo, tem que se examinar. Se tem alguma coisa que é trevas, eu vou abandonar. Eu não vou andar. Porque é impossível, repito, você seguir a Jesus estando em trevas. Quem falou não fui eu, foi ele. Vamos repetir aqui, ele está dizendo assim, claramente, né? E ele está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não andará, é impossível estar seguindo a Jesus e fazer isso, fazer aquilo. Mas terá a luz da vida, a verdadeira luz, porque Jesus disse, eu sou a vida. Agora, a matéria nova que eu não dei 9 horas, né? Eu vou ter que falar mais à noite sobre isso. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Quer dizer, ainda que você fale e entenda, as pessoas não vão entender, mas elas notarão, elas perceberão isso. Elas notarão que você é um seguidor de Jesus. E você poderá falar, porque você sabe de onde veio. Eu, por exemplo, sei de onde eu vim. Irmão, a pessoa que não tem, ela não tem segurança. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e não se fia na verdade. A pessoa que tem mentira, a pessoa fez até máquina, a ciência faz uma reação do corpo, né? Que faz até aquele detector de mentiras, né? Você vê nos programas aí que tem aquilo, porque a pessoa que fala, ela não tem segurança. Não tem. Agora, quando você fala a verdade pela palavra de Deus, você fala com convicção, assim é diante do diabo, irmão. O que é isso, pastor Jé? Sim, quando você fala naquilo que você crê mesmo, né? Eu sou nova criatura. Vem um pensamento errado, eu não vou seguir esse pensamento, eu sou morto para o pecado. Mas não é só pensamento de pecado, não, entenda bem, é um pensamento confuso, não, eu tenho a mente de Cristo. Na mesma, você está seguindo, eu não sigo os meus pensamentos, não, eu sigo a palavra de Deus. Não é só, repito, não é só pensamento besteira, bobeira, pecado, imoralidade, não. Você não segue, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas também não seguir o medo. Eu sinto, mas não, eu tenho o Espírito de Deus. A mesma coisa é o filho, você vê o filho no álcool, vê o filho na droga, você não segue o que está vendo, meu filho é herança do Senhor. Rapaz, você está perdendo a cabeça, você está dando uma de bobo, você não está vendo que seu filho é um drogado? Ele está nas drogas, ele está no álcool, mas ele é herança do Senhor. Esse vício está amaldiçoado. Você segue a Jesus, você não segue, entenda bem o que você está vendo. Não, meu pai, pastor Jânio, desde criança, não adianta, ele não vai parar de fumar, ele está velhinho, está morrendo, está com efizema pulmonar, o médico diz que ele está morrendo, mas não para de fumar. Não é parar de fumar, é mais do que isso, aceitar Jesus. Ele está fumando porque ele não aceitou Jesus ainda. Se aceitar de coração, ele não consegue. E lembra o que Jesus falou? Quem me segue, não andará em trevas. Então, a pessoa tem que se examinar se ela está realmente, cuidado, para você não se contentar com o cobre quando Deus tem o ouro para você. Nos dias do Roboão foi um rei de Israel, foi filho de Salomão, neto de Davi. Veio um rei do Egito chamado Sisaque, e ele tirou todo o ouro lá de Jerusalém. Sabe o que esse homem fez? Ele cobriu tudo com cobre. Irmão, não se engana. As coisas de Deus têm que ser feitas como Deus mandou, ele tinha que lutar, Deus tinha ouro para dar. Os antigos diziam o quê? Mas Deus tem para dar do que tinha para carregar. Se o inimigo carregou, Deus, eu errei, vacilei, deixei, o Senhor vai me dar. Mas não, ele foi fazer, não faça isso. Não procura colocar uma luz que não é verdadeira. A luz verdadeira é a palavra de Deus. Tem gente sendo iluminada, que na minha época
quem usou lampião de querosene, né? Talvez quem não usou, a gente ficava com o nariz, às vezes, até né, coisa assim que ficava. Se cozinhava com isso, né? Tinha um jacarezinho, alguém lembra do jacaré, né? Tinha outro que era pequenininho, você colocava assim, colocava algo para esquentar alguma coisa. Não é fácil, não. É para do frio violento mesmo, e não tinha chuveiro elétrico, tinha que esquentar a água, entenda? Para quebrar o gelo, para você tomar banho e tudo. Toda coisa que a garotada de hoje talvez muitos nem conheçam. Né? Mas voltando, busca a luz verdadeira. Toma uma posição, eu vou ser homem de Deus, vou ser mulher de Deus, e vai funcionar. Aí vamos continuar, tem mais ainda. Vós, versículo 15. Aí diz assim, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Olha só, irmãozinho, ninguém, Jesus não está julgando, como é que eu vou julgar meu próximo? De vez em quando você vê um pseudo apologético, né? Não, esse homem não é de Deus, você é um falso profeta. Coitado dele. Ele pode até dizer, eu não concordo com ele, a visão dele eu não entendo dessa maneira, eu entendo de outra maneira, mas chegar e categoricamente, falso profeta! Mas até aquele fariseu do templo, lá só faltou rasgar a roupa. Mas você vê quando encontra esses fariseus, não entra nessa. Eles julgam porque não sabem, Jesus disse que não julga. Mateus 7, versículo 1. O que diz lá Mateus 7, versículo 1? Não julgueis para que não sejais julgados. A única pessoa que você pode julgar, sabe quem é? Exatamente, é você mesmo. Ninguém pode te julgar, só você pode se julgar. Deus, eu não estou andando direito. Ele dá a palavra, ele nem te julga. Haverá o chamado juízo final. Mas entenda bem, ele dá a palavra, você se julga, quer dizer, você faz um confronto entre os faz a palavra. Jesus, eu estou na igreja, mas não estou seguindo ao Senhor. Hoje eu aprendi, porque a palavra nunca vem para te condenar, a palavra não vem para te humilhar, a palavra vem para te levantar. Então você está no erro, Jesus, eu estou na igreja, mas não estou te seguindo, o Senhor me perdoa, eu quero te seguir, vou abandonar as trevas, vou abandonar. Por favor, não estou dizendo que seja o caso de ninguém, não. Vou abandonar essa paixão, você é de 20 anos, 30 anos, é errada. É contra a Bíblia, aquele homem tem esposa, aquela mulher tem marido, entenda bem. Ou você tem marido, ou você tem esposa. Então, meu Deus, eu vou abandonar essa paixão. Eu vou amar Jesus sobre todas as coisas. Mas eu ganho dinheiro aqui, mas Jesus, eu vi que é errado. Eu aprendi pela tua palavra que isso é errado, então eu não vou viver. Só estou dando um exemplo. Eu fui magoado, Jesus, eu fui ferido, eu fui humilhado. A vida toda eu carreguei um rancor no meu coração, um ódio dessa pessoa que acabou com o meu casamento destruído, do meu ex-marido que me humilhou tanto, da minha mulher que me humilhou tanto, do fulano de tal. Mas Deus, hoje eu não vou carregar mais, porque eu quero andar com o Senhor, eu quero te seguir. E se eu ficar com ódio, eu aprendi na igreja. Aí você está se julgando. Você se julga, Deus, eu estou carregando isso, não vou carregar mais. Deus, eu tenho um caso que é mentira, então eu não vou carregar mais isso. Funciona, meu irmão. Anda com Cristo e você verá a glória de Deus. Você verá o poder de Deus na sua vida. Para terminar, tem mais ainda. Diz, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas o Pai, eu e o Pai que me enviou. Se vocês querem ter como um julgamento, então tá, mas é verdadeiro o que eu estou falando para vocês. Vocês é que devem se julgar. Quer dizer, a pessoa que deve se julgar, deve ouvir a palavra, fazer então, aquele autoexame, como Paulo diz, lembra do que Paulo falou? 1 aos Coríntios 11, 28, olha o que ele diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 31 agora. 31, 11, 31. Porque se nós nos julgássemos, a nós não seríamos julgados. Então se julgue, porque aí alguém vai te julgar. Ele está seguindo a Cristo, mas olha lá, eu estou sabendo do caso dele. E aquilo que ninguém vê, que está no mundo espiritual, entenda, mas Deus vê. Eu sou teu seguidor, Jesus. Ele diz, não, você não está me seguindo, você está com ódio no coração. Eu disse para perdoar, que você perdoando que você é perdoado. Oração do Pai Nosso, modelo de oração que todo mundo, vamos dizer assim, ora e reza, até quem não é cristão, pega a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ele nos ensinou isso, não queremos seguir. Amigo, volta ao versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Talvez o que você está ouvindo hoje não é a primeira vez que você ouviu. Ele está insistindo com você. Você continua carregando a coisa que ele não está mandando você carregar. Você está continuando a dizer, eu sou seguidor de Jesus, não é. Eu sou cristão, não é. Cristão é parecido com Cristo, seguidor de Cristo. Se você é seguidor de Cristo, abandone as trevas.
Vejo que o que é trevas, pastor? O que contradiz a palavra. Fez separação entre a luz e as trevas. Luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés. É Jesus, a palavra de Deus. Abandone o que está contra a palavra, toma uma posição, você vai ver como Deus vai te honrar. Pastor, já, ainda que você vai perder a palavra, perde, às vezes você tem que perder. Mas quando Pedro perguntou, Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Sabe o que Jesus falou para ele? Marcos 11, 28. Você vai ser recompensado 100 vezes mais. Olha o que ele falou. Isso é com que... Marcos, não, 10, 28. Eu falei 11, 28. Eu errei, você foi junto comigo, Luiz. Que de manhã eu já tinha falado, ele não anotou. Deve ser outro rapaz. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. 29. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba o quê? 100 vezes tanto. Mas se você continuar, ele nem fala mulher, para não dar alguém pegar a carona, você vai ter 100 mulheres. Não. Irmãozinho, o que ele queria? Vai ser recompensado. Abra a mão que você vai ver. Pastor, já vou perder a minha fonte de renda. Vai ser recompensado. Tem que deixar ele falar. E ele falou ao seu coração.